A verificação da segurança pode ser feita por vários métodos. Os eurocódigos usam um método dos coeficientes parciais, em que, desculpa, se nós tivermos a distribuição das ações, que é esta curva aqui S, e a distribuição da resistência dos materiais, que é esta curva R, de alguma forma temos que garantir que o valor das ações e o valor da resistência está sempre em lugares com uma determinada margem de segurança. Há muitas formas de fazer isso. Podemos comparar, por exemplo, os valores médios das ações com os valores médios da resistência, e aí teremos um afastamento muito grande entre os materiais, ou seja, temos que usar um coeficiente de segurança que compense toda a distribuição das ações intermédias. Podemos usar uns valores, por exemplo, para os materiais com um valor característico, ou seja, um valor com uma determinada probabilidade de ocorrência relativamente baixa, mas que ainda assim é provável, e depois comparar esse valor com as ações, ou podemos usar o método dos eurocódigos, que é pegar nos valores característicos das ações e dos materiais, ou seja, aqueles valores têm uma probabilidade de excedência de 5%, de acordo com a definição do eurocódigo, e depois aplicar coeficientes de segurança aos valores característicos, quer das ações, quer dos materiais, de forma a comparar esses dois valores limite, quer do lado das ações, quer do lado dos materiais. Portanto, esta é a filosofia atual, portanto, que é o método dos coeficientes parciais de segurança, parciais porque é aplicado uma parte às ações e outra parte aos materiais. Isso permite-nos depois também uma abordagem muito mais uniforme a toda a filosofia da segurança, uma vez que a única coisa que temos que fazer é modificar os coeficientes parciais dos materiais e das ações conforme aquilo que queremos verificar. As ações, em geral, são definidas pelo valor característico ou pelo seu valor médio, mas normalmente pelo valor característico, sendo que, em alguns casos, o valor médio e o valor característico são os mesmos. O valor característico corresponde, tanto como vimos, ao valor que tem uma probabilidade de excedência inferior a 5%, e, no caso das ações permanentes, muitas vezes o valor característico coincide com o valor médio, porque, uma vez que são ações permanentes, o seu, tanto dizem respeito ao seu peso próprio, é uma propriedade em geral bem conhecida, com uma variabilidade muito baixa e, portanto, podemos usar muitas vezes o valor médio e não o valor característico. No caso das ações variáveis, aí a questão é um bocado mais diferente, ou mais diferente se quisermos falar, uma vez que, como elas são variáveis por natureza, o seu valor ao longo do tempo de vida da estrutura varia bastante. E, portanto, nós, quando estamos a falar das ações variáveis, temos que falar de probabilidades de ocorrência e de períodos de tempo durante o qual essas ações ocorrem. E, portanto, nós temos, conforme a duração do estado limite que nós estamos a considerar, nós temos valores diferentes para as ações variáveis. Assim, o Eurocódigo define 3 tipos de valores para as ações variáveis, para além do valor característico, obviamente. Temos o valor de combinação, que é obtido, conforme vem aqui, multiplicando o valor de QK por um coeficiente psi, e em geral é utilizado para os estados limites últimos e para os estados limites de utilização que são irreversíveis. No caso dos estados limites últimos, vocês sabem que utilizavam este coeficiente para todas as ações de base que não a ação principal. Não é? Para cada combinação de ações, uma entra com o valor característico e outras ações entram com este valor de combinação.
Depois temos um valor frequente da ação, que corresponde a que a ação apenas seja excedida durante 1% do período de referência e, em alguns casos, esse valor é avaliado para um período de retorno de uma semana durante o período de vida da obra. Ou seja, durante os 50 anos que a obra é previsto de ocorrer, é uma ação que atua em permanência durante apenas uma semana inteira da vida da obra. Esse valor frequente é obtido multiplicando o valor característico por um valor psi1 e depois temos o valor quase permanente, que assim corresponde ao valor da ação que está a atuar praticamente em permanência, sendo que o quase em permanência corresponde a atuar durante cerca de 50% do período de referência. E este é obtido multiplicando por um coeficiente psi2 o valor característico. Atendendo a estas definições, nós temos sempre que o psi0 é maior que o psi1, que é maior que o psi2. E temos, de acordo aqui com o Eurocódigo 1, para vários tipos de ações, e temos aqui para as ações variáveis, para as sobrecargas, os valores de psi0, psi1 e psi2. Portanto, vocês veem que o psi0 varia entre 0,7 e 1, exceto para as coberturas. O valor de psi1, como veem, é sempre menor que o valor de psi0, embora em alguns casos possa ser igual, e o valor de psi2 é sempre menor que o valor de psi1, embora também às vezes poderá ser igual. E depois também, para cada uma das partes do Eurocódigo, os valores referentes à ação da neve, à ação do vento e à ação da temperatura. Veem aqui, por exemplo, que para a ação do vento o valor quase permanente é 0, o que significa que, por norma, não está a atuar um vento com um valor significativo na estrutura, como é normal, não é? Os valores, o vento por vezes é muito forte, mas esses ventos, rajadas de vento muito forte, ocorrem durante períodos de tempo relativamente curtos na vida da estrutura e, portanto, o valor quase permanente da ação do vento é 0. Também aqui alguns valores de referência para ficarem com uma ideia destes valores. As sobrecargas em edifícios à volta dos 2 kN por metro quadrado. Estamos a falar de zonas comerciais e zonas de lojas, esses valores já serão obviamente maiores e para locais de reunião ou de outro tipo de atividades poderão ainda ser maiores. Isto está especificado no Eurocódigo, os valores destas ações. Para os estados limites últimos, as combinações de ações, como sabem, correspondem a valores da probabilidade de ocorrência da ação muito baixas, e, portanto, são coeficientes maiores do que 1, e há vários estados limites últimos possíveis. Por exemplo, a perda de equilíbrio da estrutura ou de parte da estrutura considerada como um corpo rígido, por exemplo, no caso dos muros de suporte, o derrubo do muro de suporte. Depois temos estados limites últimos de ruína por deformação excessiva, transformação do conjunto de parte da estrutura num mecanismo, a ruptura total da estrutura, a perda de estabilidade da estrutura ou de parte da estrutura, incluindo os apoios às afundações, e temos também depois um outro tipo de ruptura, que é a ruptura provocada pela fadiga ou outros efeitos dependentes do tempo. A fadiga é, como julgo que sabem, é a ação repetida de cargas no tempo. Cargas que cada uma delas, por si só, não provoca a ruptura da estrutura, mas se for repetida no tempo pode provocar a ruptura do elemento ou da estrutura. A verificação da segurança é feita sempre comparando o valor atuante com o valor resistente. No limite, os dois valores serão
iguais, portanto, o valor do efeito das ações e o valor da respectiva resistência. Portanto, normalmente nas expressões nós poderemos considerar o valor atuante ou o valor resistente das expressões de forma indistinta, uma vez que quando nós estamos a dimensionar, no limite, os valores serão o mesmo. O valor da ação, se a estrutura estivesse otimamente bem dimensionada, seria o valor de igual à resistência da ruptura. E aqui o que temos que pensar é que o valor da ação não é o valor real que ocorre, na verdade, na estrutura, nem o valor da resistência do material é um valor real. São valores, o da ação muito elevado e o da resistência do material muito reduzido. E dessa forma nós garantimos a segurança da estrutura. A combinação de ações, como vocês certamente já conhecem e já utilizamos algumas vezes, é o valor das ações permanentes multiplicados por um coeficiente de segurança que em geral é 1,35, quando a ação é desfavorável, ou 1 quando é favorável, e para as ações variáveis, a ação de base multiplicada por um coeficiente parcial de segurança que é 1,5 no caso de ser desfavorável, ou 0 no caso de ser favorável, e as restantes com o valor característico multiplicado pelo valor preciso zero, portanto com o valor de combinação, e depois também, mais uma vez, o coeficiente de segurança, que é 1,5 ou 0. Para as ações acidentais, portanto, são ações que ocorrem com uma probabilidade de ocorrência muito mais baixa e, portanto, aí nós não usamos os valores majorados das ações, mas sim os valores característicos das ações. Portanto, o valor característico do peso próprio, mais o valor de cálculo da ação acidental e depois as restantes com valor frequente ou quase permanente. Para a situação sísmica, que é uma situação que é um caso especial em si só, a combinação é semelhante às combinações de acidente, ou seja, as permanentes com o valor característico, o sismo com o valor de cálculo e as restantes ações com o valor quase permanente. Para os estados limites de utilização, os critérios, em geral, são critérios que afetem o aspecto ou conforto dos utentes ao funcionamento da estrutura e, portanto, estamos a falar, em geral, de deformações excessivas, no caso do botão também de fendilhação, ou de tensões que afetem demasiado material, vibrações que causam desconforto às pessoas. Isto ocorre, por exemplo, quando tivermos uma fábrica onde está a trabalhar uma máquina que provoca vibrações na estrutura e se essa estrutura tiver um uso que não seja só industrial, evitar que essas vibrações se propaguem para a zona onde estão as pessoas a trabalhar. Ou no caso, por exemplo, de grandes torres que sofrem deformações, por exemplo, pela ação do vento, que são significativas no topo. Em termos relativos, a deformação é pequena, mas em termos reais, a deformação é grande e, portanto, torres com uma altura, por exemplo, como a Torre Eiffel, de vez em quando tem que fechar, porque ela lá em cima, quando está muito vento, abana demasiado. Não que isso ponha em causa a segurança da estrutura, mas causa desconforto às pessoas. E depois também danos que possam afetar negativamente o aspecto, a durabilidade ou o funcionamento da estrutura. A verificação em termos de expressão genérica, é semelhante, ou seja, o valor dos efeitos das ações deverá ser menor que o valor correspondente ao critério de utilização. Critério este que pode ser, no caso do botão armado, uma deformação, uma abertura de fendas ou uma tensão. Portanto, isto é um valor genérico para o que nós queremos dimensionar. Sim, diga. No seu livro então tem um erro, é que aqui volta a repetir o RD. No livro tem RD? Sim, aparece na legenda CD, mas aparece o RD, que eu estava a estranhar isto estar a ser igual. Então tenho que corrigir isso no livro. Qual é a página já agora? É na página 10. Página 10, ok.
Em termos das ações, nós temos 3 combinações possíveis para os estados limites de utilização, que correspondem a estados limites de muito curta duração ou de longa duração. Os estados limites de muito curta duração totalizam apenas algumas horas durante o período de vida da estrutura e denominam-se ações características. Eu não sei se vocês viram as combinações pelo Eurocódigo ou pelo RSA. No RSA denominam-se por combinações raras e, portanto, a expressão de combinação não é exatamente a mesma. Eu já vou dizer qual é que é a diferença, mas quando virem falar de combinações raras, é o mesmo que as combinações características. A diferença entre as raras e as características é este coeficiente aqui, π0, que no Eurocódigo, para as combinações características, usa o valor π0 para multiplicar as outras ações que não são a ação de base, e no RSA usa o valor π1. A ação do Eurocódigo é ligeiramente superior à combinação do que a do RSA, mas não é, em geral, significativo. As combinações frequentes dizem respeito aos estados limites de curta duração e correspondem à ação atuar na estrutura, ou à combinação atuar na estrutura durante cerca de 5% do período de vida útil da estrutura, em que as permanentes entram com o valor característico, a ação variável de base com o valor frequente e as restantes com o valor quase permanente. E, finalmente, temos as combinações quase permanentes, que correspondem aos estados limites de longa duração e correspondem a ações que atuam durante cerca de metade do período de vida da estrutura. E, nesse caso, nós temos as ações permanentes com valor característico e as ações variáveis com valor quase permanente, todas elas com valor quase permanente. Estes são os 3 tipos de combinações para os estados limites de utilização e depois cada Eurocódigo, para cada estado limite, indica qual é a combinação que deve ser utilizada para a verificação desse estado limite. Ou seja, há determinados estados limites que devem ser verificados para as combinações características, outros para as combinações frequentes ou outros para as combinações quase permanentes. Cada um dos Eurocódigos, para cada um dos estados limites, indica qual é a combinação de ações que deve ser utilizada. Inclusivamente, pode acontecer que para o mesmo tipo de estado limite se tenham que verificar 2 combinações. Por exemplo, não no caso do botão, mas para o cálculo da verificação das flechas, em muitos Eurocódigos, para vários materiais, é necessário verificar um valor para a flecha para a combinação característica e outro valor para a flecha, por exemplo, para as combinações frequentes ou quase permanentes. Porquê? Porque, por um lado, a ação característica, como está aqui definida, é uma ação que atua durante muito pouco tempo na vida da estrutura e, portanto, imagine o caso de uma deformação, pode haver, quando a ação atua, um pico de deformação. Como a estrutura está em regime elástico, quando a ação sai, essa estrutura é recuperável, essa deformação é recuperável, mas o facto de essa ação ocorrer faz com que essa deformada ocorra durante um determinado período de tempo, muito pequeno, mas ocorre, e esse período de tempo e essa ação esse valor tem que ser também limitado. Por outro lado, se nós estivermos a falar no aspecto geral da estrutura, este valor de pico não afeta, quando nós olhamos para a estrutura, o valor da deformada da estrutura, por norma, quando ela lá está, mas a estrutura, por exemplo, está deformada com um valor aceitável, mas para valores de ações mais pequenas e, portanto, por exemplo, tem para as combinações quase permanentes um valor para a flecha diferente do valor característico. E, portanto, estes valores das combinações de ações são dependentes dos materiais e do estado limite que nós estamos a verificar. Portanto, caso a caso, quando o Eurocódigo define qual é o estado limite e os valores, diz também para este estado limite, o limite que nós temos que atingir é este e a combinação de ações que vamos utilizar é esta, característica, frequente ou
quase permanente.